Uma imagem surgiu de forma inexplicável no tecido grosseiro de um simples manto indígena. Nem tintas, nem pincéis, nem mãos humanas. Mas ali estava o rosto da Virgem Maria, eternizado diante dos olhos de um bispo incrédulo. Como pôde uma aparição mudar o destino de um povo inteiro, silenciar a idolatria e converter milhões? O que havia por trás do olhar daquela senhora que falou na língua dos nativos e caminhou por entre os humildes? Hoje, você vai descobrir os detalhes ocultos da história de Nossa Senhora de Guadalupe, o milagre que nem o tempo, nem a ciência conseguiram apagar. Antes de mergulhar nessa jornada de fé e revelação, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários. Você acredita que esse manto foi realmente um sinal divino? Muito antes da chegada dos europeus, o território onde hoje se encontra o México era dominado por uma civilização de poder impressionante, os astecas. Seu império, com capital em Tenochtitlan, controlava boa parte da Mesoamérica, com organização militar rígida e domínio sobre outros povos. Entre suas principais características estavam os elaborados rituais religiosos que envolviam sacrifícios humanos, acreditando que o sangue alimentava os deuses. Seus sacerdotes se automutilavam e prisioneiros de guerra eram imolados em cerimônias públicas. Tudo era regido por um sistema teocrático em que o imperador também era a autoridade religiosa. A crença no politeísmo e a veneração de entidades cruéis mantinham o povo sob constante temor espiritual. Na base da estrutura social asteca estavam os camponeses, a classe mais numerosa e mais oprimida. Viviam do cultivo da terra e da obediência às ordens superiores, sem qualquer prestígio, mas sustentando todo o império com seu trabalho. Foi entre esses homens simples que nasceu o índio que mudaria o curso espiritual de sua nação, Juan Diego. Seu nome asteca era Cuauhtlatoatzin, que significa aquele que fala como águia. Ele nasceu por volta do ano de 1474, em um vilarejo próximo ao atual México, em um mundo dominado pelo medo aos deuses e pela dureza do cotidiano rural. Desde jovem, demonstrava um coração sensível, humilde e uma disposição incomum para a compaixão. Com a chegada dos colonizadores espanhóis, também desembarcaram os missionários católicos, entre eles os franciscanos, que traziam consigo a mensagem de um único Deus de amor e misericórdia. Foi em 1524, quando já tinha aproximadamente 50 anos, idade considerada avançada para a época, que Juan Diego conheceu a fé cristã e decidiu se batizar. Junto com sua esposa, abraçou o catolicismo com fervor, adotando os ensinamentos de Cristo como nova esperança diante da escuridão em que vivia seu povo. Passou a frequentar a doutrina, mesmo com dificuldades, percorrendo longas distâncias a pé para aprender mais sobre a palavra de Deus. Após a morte de sua esposa em 1529, Juan Diego foi morar com seu tio Bernardino em uma vila mais próxima da cidade do México. Mesmo com o luto e a idade, manteve o compromisso de caminhar todos os sábados e domingos cerca de 14 quilômetros até a igreja, sempre com disciplina, silêncio e oração. Seu comportamento era notado por todos. Não era homem de revoltas ou discursos, mas de passos constantes e fé firme. Durante suas caminhadas solitárias, meditava nas palavras de Jesus, absorvendo tudo o que podia da nova fé que havia transformado seu interior. Aquele homem de aparência comum carregava, sem saber, uma missão extraordinária. Em meio a um povo marcado pelo sangue e pela idolatria, Deus escolheria justamente um camponês para ser o elo entre o céu e uma nova nação. Juan Diego era o improvável, um idoso indígena, sem influência, sem posses, sem letras, mas cujo coração estava totalmente entregue à vontade divina. E é sempre assim que os grandes milagres começam, quando o céu se curva para tocar os pequenos da terra. Ele não buscava grandeza,
e talvez por isso tenha sido escolhido para um chamado tão sublime. Os astecas continuavam praticando seus rituais cruéis, mesmo sob crescente influência espanhola. Em nome de suas divindades, seguiam sacrificando vidas humanas, inclusive de mulheres e crianças, em templos dedicados a deuses como Huitzilopochtli, a serpente de fogo. O cenário era sombrio e o cristianismo ainda era apenas uma semente em meio à floresta pagã. Era nesse ambiente de transição espiritual, onde luz e trevas se chocavam, que o milagre de Guadalupe começaria a se desenhar. Um milagre que não viria com exércitos, mas com rosas, não com trovões, mas com uma voz suave que chamava pelo nome. Na manhã fria de 9 de dezembro de 1531, Juan Diego saiu cedo como de costume, rumo à igreja para ouvir a palavra de Deus. Porém, naquele dia, algo mudaria para sempre. No caminho, ele ouviu sons de cantos que pareciam vir do céu, como se pássaros estivessem entoando louvores invisíveis. O som era tão doce e profundo que ele parou, confuso, tentando entender. O céu estava silencioso, mas sua alma já pressentia que não seria uma manhã comum. E foi ali, no alto do Monte Tepeyac, que a história do México, da América e da fé cristã ganharia um novo capítulo. O sol ainda não havia surgido no céu do México quando Juan Diego iniciou sua caminhada em direção à igreja. Era a madrugada do dia 9 de dezembro de 1531 e o ar frio cortava os campos como lâmina. Ele caminhava em silêncio quando, ao se aproximar do Monte Tepeyac, ouviu algo incomum, um canto suave, como se diversos pássaros estivessem louvando com melodias celestiais. A música parava por instantes e depois voltava, como um sussurro vindo do alto. Juan Diego, curioso e tocado por aquela harmonia, decidiu subir o monte. Sentia que algo o chamava com ternura, como uma voz materna no íntimo da alma. Ao alcançar o topo, viu algo que nunca tinha visto antes. Uma mulher envolta por uma luz intensa e suave, vestida com trajes que pareciam brilhar. Ela o chamou em sua própria língua nativa, algo que o fez estremecer de emoção. Era uma mulher com aparência indígena, mas com uma beleza que transcendia qualquer descrição. A senhora o acolheu com palavras doces, chamando-o de meu filhinho querido. Identificou-se como Maria, a sempre virgem, mãe do único e verdadeiro Deus, criador de todas as coisas. Não havia dúvida para Juan Diego. Ele estava diante de algo divino. A senhora lhe revelou seu desejo, que fosse construída uma igreja naquele exato lugar, no Monte Tepeyac. Seria um templo onde ela poderia demonstrar seu amor, compaixão e auxílio a todos os que a invocassem. Ela afirmou que acolheria ali todos os aflitos e necessitados que recorressem à sua proteção. Pedia que Juan Diego fosse ao bispo do México e transmitisse seu desejo com fidelidade. O índio, tomado de assombro e reverência, inclinou-se diante dela e prontamente respondeu que obedeceria à sua ordem. Desceu o monte sentindo que sua vida acabara de mudar. Juan Diego caminhou com pressa até a cidade, que ficava a mais de 14 quilômetros de distância, e procurou o bispo Dom Juan de Zumárraga. Conseguiu ser recebido e contou detalhadamente tudo o que havia visto e ouvido. O bispo, embora respeitoso, não acreditou na história. Talvez pensasse se tratar de algum tipo de confusão ou invenção do indígena. Sem provas, apenas com palavras, era difícil convencer alguém com tamanha autoridade. Juan Diego deixou o palácio triste e desapontado, sentindo que falhara em cumprir a missão da Senhora do Céu. Ao anoitecer daquele mesmo dia, Juan Diego subiu novamente o monte para encontrar-se com a Virgem. Ao vê-la, prostrou-se diante dela e contou o que havia ocorrido. Suplicou que ela enviasse outro mensageiro, alguém mais respeitado, pois ele se considerava pequeno e indigno. Chamou-se de capacho e fezes do povo, demonstrando sua humildade profunda. Mas a senhora o interrompeu com doçura, dizendo que era ele o escolhido e que não haveria outro.
Ela insistiu, queria que ele mesmo fosse novamente até o bispo e transmitisse seu desejo. Era necessário que fosse Juan Diego, o humilde. Com novo ânimo, ele prometeu retornar ao palácio episcopal no dia seguinte. No amanhecer de 10 de dezembro, dirigiu-se novamente ao bispo e, mais uma vez, relatou o pedido da senhora. Com lágrimas nos olhos, implorou que acreditasse. Dom Zumárraga, ainda cético, pediu um sinal visível como prova da veracidade da história. Só então poderia considerar a construção de uma igreja. Juan Diego retornou à Virgem e relatou o pedido. Ela o tranquilizou e prometeu dar o sinal desejado no dia seguinte, ali mesmo, no Monte Tepeyac. Com palavras ternas, prometeu também recompensar o esforço do seu fiel mensageiro. No entanto, no dia 11 de dezembro, Juan Diego não pôde retornar ao monte. Seu tio Bernardino adoecera gravemente, acometido por uma epidemia de varíola. Desesperado, Juan Diego passou o dia buscando socorro e durante a noite foi incumbido de buscar um padre para dar a extrema unção ao seu tio. Na manhã seguinte, ao tentar evitar o caminho do Monte Tepeyac para não se atrasar, foi interceptado pela própria Virgem. Ela lhe apareceu no novo trajeto, como se previsse seu desvio. Com doçura, acalmou seu coração, prometeu que seu tio estava curado e então o enviou ao topo do monte, onde ele encontraria o sinal prometido ao bispo. Obedecendo às palavras da Senhora do Céu, Juan Diego subiu imediatamente ao topo do Monte Tepeyac. Era inverno rigoroso, mês de dezembro, época em que não florescia nada naquela região. Ainda assim, ele não hesitou. Ao chegar ao alto do monte, foi tomado por um espanto. Diante de seus olhos havia uma profusão de flores frescas e coloridas, em especial rosas de castela, uma espécie totalmente fora de estação e desconhecida naquela parte do continente. A fragrância era intensa e o frescor das flores contrariava completamente o clima seco e frio que dominava a paisagem. Para ele, aquilo não era apenas um sinal, era um milagre. Juan Diego colheu cuidadosamente as rosas e as levou até a Virgem Maria, que o aguardava logo abaixo. Ela mesma arrumou as flores no seu manto de tilma, feito de fibra de agave, o tecido simples usado por camponeses indígenas. Depois de acomodar as flores, ela o orientou a não mostrar o conteúdo a ninguém no caminho e só desdobrar o manto diante do bispo. Com grande zelo e reverência, Juan Diego envolveu as rosas no tecido e partiu sem demora para a cidade do México, percorrendo a longa distância a pé, com o coração aquecido por aquilo que presenciara. Ao chegar ao palácio episcopal, Juan Diego foi recebido com mais atenção. O próprio bispo, curioso com a insistência do indígena, permitiu que ele fosse conduzido à sua presença. Diante de Dom Zumárraga e de outras testemunhas da cúria, Juan Diego desdobrou o manto para mostrar o que havia colhido no monte. As flores caíram no chão de pedra como uma chuva perfumada, mas o que aconteceu em seguida superou qualquer expectativa. No exato momento em que o manto foi aberto, surgiu estampada na parte interna do tecido uma imagem perfeita da Virgem Maria. Não uma pintura, não um desenho, mas uma figura viva, inexplicável, com expressão serena e detalhes minuciosos. A imagem representava uma jovem morena, de traços indígenas, com manto azul estrelado, túnica rosa e as mãos postas em oração. Estava cercada por luz dourada e de pé sobre a lua, com um anjo a sustentando. Seu semblante transmitia paz, força e ternura ao mesmo tempo. A cena congelou a sala. Dom Zumárraga caiu de joelhos, emocionado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela imagem não tinha explicação natural. Não havia tinta, nem técnica visível. E ali estava, diante dos olhos de todos, o sinal que ele havia pedido. E muito mais do que isso. Era uma mensagem do céu, selada com poder e doçura. Diante do milagre, o bispo reconheceu a veracidade da história
e imediatamente se comprometeu a obedecer à vontade da Senhora do Céu. Ele pediu perdão por não ter acreditado antes e então conduziu Juan Diego até o local exato onde a Virgem havia pedido a construção do templo. O Monte Tepeyac, outrora local de cultos pagãos e rituais macabros, agora se tornaria um solo sagrado dedicado à Mãe de Cristo. A notícia se espalhou rapidamente. O povo ficou atônito ao saber que um camponês havia sido escolhido como mensageiro de uma rainha celestial. O manto com a imagem começou a ser venerado como sagrado. Enquanto isso, Juan Diego voltou para casa para verificar a saúde de seu tio Bernardino. O bispo pediu para acompanhá-lo e, ao chegarem, encontraram o tio completamente curado. Bernardino contou que, na ausência do sobrinho, a mesma Senhora do Céu havia lhe aparecido, declarando que o sobrinho estava em missão por ela. Ela curou sua enfermidade e ainda revelou o nome pelo qual deveria ser chamada: Nossa Senhora de Guadalupe. Tudo se encaixava de forma impressionante. O milagre era total. O sinal das rosas, a imagem no manto e agora a cura de uma enfermidade tida como mortal. Com a igreja construída às pressas no local indicado pela Virgem, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi entronizada no altar. Juan Diego passou a morar num pequeno quarto junto à capela, dedicando o restante de sua vida a relatar as aparições aos peregrinos. A imagem permaneceu preservada, resistindo ao tempo, à umidade, a terremotos e até a atentados. Até hoje, a ciência não consegue explicar como foi impressa no tecido frágil. O manto permanece intacto, quase 5 séculos depois, como testemunha silenciosa de um dos milagres mais impressionantes da história da fé cristã. O impacto da imagem milagrosa estampada no manto de Juan Diego foi tão grande que abalou as estruturas religiosas do Antigo México. Em poucos meses, a história das aparições se espalhou por vilarejos, cidades e montanhas. A figura de Nossa Senhora de Guadalupe, com seus traços indígenas e mensagem na língua nativa, tocava profundamente o coração do povo. Ela não se apresentava como uma figura distante, mas como uma mãe próxima que compreendia a dor e a cultura dos humildes. Seu rosto moreno e seus olhos compassivos falavam mais alto do que qualquer discurso. Foi assim que ela começou a derrubar os antigos ídolos. Os templos dedicados aos deuses da guerra e do sacrifício começaram a ser abandonados. Aqueles que antes praticavam rituais de sangue passaram a procurar os missionários para receber o batismo cristão. Os números impressionam. Em menos de 10 anos após o milagre de Guadalupe, mais de 8 milhões de indígenas haviam se convertido ao cristianismo. Era uma revolução espiritual, silenciosa e profunda, que não usava espada nem imposição. Era a resposta à oração que tantos mártires e evangelizadores haviam feito ao pisar na terra do Novo Mundo. E no centro desse movimento estava uma imagem que ninguém sabia explicar. A influência de Guadalupe foi tão poderosa que superou a resistência cultural e religiosa que os missionários enfrentavam há quase uma década. Até então, muitos indígenas resistiam à fé trazida pelos espanhóis por considerá-la estrangeira e imposta. Mas quando viram que a Virgem se comunicava em sua língua, com suas cores, símbolos e modos, algo mudou. Para os astecas, por exemplo, a posição da lua sob os pés da imagem não era aleatória. Representava a dominação sobre os antigos deuses lunares. O anjo sob a Virgem também tinha asas multicoloridas, evocando os antigos mensageiros sagrados da cultura nativa. Tudo foi estrategicamente usado para converter, sem destruir. A própria palavra Guadalupe passou a carregar um simbolismo profundo. Alguns estudiosos apontam que o nome foi interpretado como uma aproximação fonética de termos indígenas como Coatlaxopeu, que pode significar a que esmaga a serpente de pedra.
Essa serpente representava uma das principais divindades pagãs, Coatlicue, uma entidade temida e cruel, símbolo do sacrifício e da fome. Quando a imagem de Maria foi colocada com os pés sobre a lua e a serpente, o povo entendeu. A nova fé havia vencido os antigos terrores. E mais, essa nova fé trazia compaixão, perdão e redenção, e não mais sangue derramado. O local da aparição tornou-se rapidamente o centro de peregrinação mais importante do continente. Milhares vinham de longe para ver com seus próprios olhos o manto milagroso que foi entronizado no santuário recém-construído. Juan Diego, agora reconhecido como mensageiro da Virgem, passou a viver ali, em recolhimento e serviço. Ele narrava as aparições aos que chegavam, mostrava o local exato da primeira visão e orientava os devotos a seguir os ensinamentos de Cristo. Seu papel não terminou com a entrega da mensagem. Ele se tornou ponte viva entre o céu e seu povo, um apóstolo em terras americanas. Quando Juan Diego faleceu em 1548, foi enterrado na própria Capela da Virgem. Mas sua história estava apenas começando. O manto milagroso resistiu intacto por séculos, mesmo sendo feito de material frágil, que naturalmente se deterioraria em poucos anos. Ao longo do tempo, passou por diversos estudos científicos. Nenhuma pintura, pigmento ou técnica conhecida foi encontrada. Um atentado com explosivos, ocorrido em 1921, destruiu o altar, mas não causou nenhum dano à imagem. O manto permanece como um enigma vivo, preservado contra toda a lógica natural, como se o próprio céu quisesse guardá-lo. Em 1990, quase 5 séculos depois do milagre, o Papa João Paulo II canonizou Juan Diego, tornando-o o primeiro santo indígena da América. Foi o reconhecimento oficial da Igreja Católica ao humilde camponês que, com obediência e fé, aceitou carregar a missão divina. Nossa Senhora de Guadalupe foi proclamada padroeira das Américas, e sua basílica é hoje o segundo santuário católico mais visitado do mundo, perdendo apenas para o Vaticano. O que começou com um canto no alto de um monte se transformou em um movimento espiritual que atravessou gerações. E até hoje o manto permanece lá, com uma imagem que ninguém conseguiu explicar. Se até um manto simples, de um camponês desconhecido, pode carregar uma mensagem eterna do céu, o que Deus não pode fazer com a sua vida? Quantas vezes você já subestimou o que carrega dentro de você só porque o mundo te chamou de pequeno? A história de Nossa Senhora de Guadalupe e de Juan Diego nos desafia a crer que milagres acontecem onde há humildade, fé e obediência. O que você faria se fosse escolhido para carregar um sinal divino? E mais, será que você reconheceria a voz da Mãe de Deus te chamando, mesmo no meio da correria? Agora me diga, você já conhecia todos esses detalhes da história? Já tinha refletido sobre o poder simbólico daquele manto? Comente aqui embaixo o que mais te impactou nesse milagre que converteu milhões e desafiou a ciência. Compartilhe também com alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda se revela através dos improváveis. E claro, se você quer continuar aprendendo sobre histórias como essa que transformam vidas e reacendem a fé, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho. Aqui você vai descobrir muito mais do que fatos. Vai encontrar sentido.